Olá! Você sabe que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 27 do mês de abril de 2021. Tchau! Olá, meus amores, olha para aqui novamente. Agora nós vamos dar início à nossa aula de história, tá certo? Nós vimos na semana passada os habitantes que aqui existiam quando os portugueses chegaram. Que foi quem? Foram os índios. E agora a gente vai falar um pouco desses portugueses. Como foi que eles descobriram o Brasil, né? Será que eles chegaram aqui, saíram de lá de Portugal, justamente para o Brasil? Hein? Então, o que a prova vai falar hoje é isso aí. Como foi que os portugueses descobriram o Brasil? Deixa a prova falar uma coisa. Olhem, vocês sabiam que os portugueses, eles não tinham intenção nenhuma, eles no roteiro deles não estava a chegada aqui ao Brasil? Eles descobriram o Brasil por um acaso. E isso foi no ano de 1500. E aí eles trouxeram muita cultura, eles trouxeram muitas especiarias. O que é especiaria, Pro? Especiarias são elementos que são encontrados lá em Portugal, tá certo? E durante a navegação, naquela época, nos navios não eram tão modernos como são os navios de hoje. Por isso que eles acabaram descobrindo o Brasil por um acaso, porque hoje os navios utilizam, né, a tecnologia, então eles têm uma base, quais os locais que eles estão navegando. Mas naquele tempo, lá em 1500, não existia essa tecnologia. Então eles descobriram, eles avistaram terra. Aí quando eles viram, terra à vista. Alguém já viu um filme onde as pessoas falam assim, terra à vista? E eles foram se aproximando, Quando chegaram nessas terras, quem foi que eles encontraram? Os índios. Então eles chegaram aqui, começaram a ficar, colonizaram, né? Só que aí eu pergunto a vocês, e durante essa viagem, como era que eles se alimentavam? Então eles trouxeram de lá algumas especiarias, como eu falei, que foi, vamos ver aqui, que era o cravo da Índia, que era o gengibre, o açafrão, a noz moscada, enfim. Essas especiarias ajudavam a eles a conservar os alimentos, certo? E aí começaram a desbravar as riquezas que aqui existiam. Vocês sabiam que o Brasil, ele não tinha o nome Brasil. Na princípio não tinha nome nenhum. Ao longo do tempo foi que começou a surgir o nome Brasil, tá certo? Então, só que apareceu um probleminha aí para eles. Eles eram acostumados a ter as pessoas sobre o seu domínio, só que os índios não permitiam isso. Os índios não quiseram serem colonizados pelos portugueses, não queriam ser submissos aos portugueses. Então os portugueses tiveram um grande problema com isso, tá certo? E o que foi que os portugueses começaram a trazer? Começaram a trazer os escravos para trabalhar nas terras que eles se achavam donos, que na verdade as terras pertenciam mais aos índios, porque quando eles chegaram aqui, os índios já existiam, certo?
Vamos lá. Os portugueses chegaram em nossas terras em 1500. Nesse período, os europeus promoviam uma grande expansão marítima, ou seja, eles estavam desbravando o mar e acharam essas terras por um acaso, para desbravar os oceanos, encontrar riquezas e novos territórios. Então eles saíram de lá de Portugal com a finalidade de encontrar novas terras para desfrutar das suas riquezas. Além disso, os portugueses e os outros povos procuravam descobrir diferentes rotas que os levassem ao comércio das valorizações das suas especiarias. Então, eles tinham as especiarias deles, as mercadorias deles, e queria que as suas mercadorias fossem valorizadas. E, para isso, eles pegaram as mercadorias de lá de Portugal, trouxeram para vender para outros territórios. As especiarias mais cobiçadas pelos europeus na época, que hoje a gente encontra no mercado e não dá tanto valor, né? Mas naquela época era muito cara. Que era o quê? O cravo da Índia. Olha, quem que não tem cravo da Índia em casa? Que bota nas comidas, no mingau. A cânfora, a canela, a pimenta do reino. Esses produtos, eles utilizavam para conservar os alimentos. Por quê? Porque antes a gente não tinha geladeira, a gente não tinha freezer. Então, como era que eu ia conservar meu alimento? Eu colocava essas especiarias, tá certo? As especiarias eram vendidas, olhe, por altos valores, gerando assim os lucros dos comerciantes. E hoje a gente encontra cravo, canela por R$1, tá vendo? Como se dá a evolução? Outra coisa bastante interessante que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte, olha, vocês estão vendo aqui dois mapas, né? O nome desses mapas são mapas mundi. Esse primeiro aqui foi o primeiro desenho desse mapa. Olha a diferença, né? Porque antigamente eles não tinham tanto conhecimento, tanta instrução, então eles passaram para o desenho aquilo que eles estavam vendo. E também aqui nesse primeiro mapa ainda não tinham dividido os países, os oceanos. Com o tempo foi que foram feitas essas divisões. E agora o nosso mapa mundi, olha como ele está bem mais detalhado, mais desenhado. Você pode estar visualizando cada país, cada oceano, mas o primeiro foi dessa forma aqui, olha. Você não conseguia ver os nomes dos países, os nomes do oceano, porque eles não tinham ainda dividido, nem tinha tanto conhecimento, nem tanta tecnologia, né, para poder desvendar cada país, separar cada país, tá certo? Outro assunto que a gente vai falar é a exploração do trabalho indígena. Como eu falei, os portugueses, eles tiveram esse trabalho, porque os indígenas, até hoje, eles não querem ficarem submissos a nenhuma ordem. Eles querem viver de acordo com a cultura deles. Então, inicialmente, os portugueses exploraram o nome do Brasil. Antes era pau-brasil. Alguém sabe o significado do pau-brasil? A prova vai falar. Simplesmente porque existia uma árvore chamada pau-brasil. E quando os portugueses aqui chegaram, eles encontraram muitas dessas árvores. Então, deram o nome, a princípio, do nosso país de pau-brasil. Uma árvore muito comum no litoral, da qual era possível extrair o pigmento vermelho para o tingimento de tecido. Então, eles utilizavam esse pigmento extraído da árvore para pintar os tecidos que eles vestiam, para também se pintar, fazer a sua maquiagem, que antigamente não existia Natura, Boticário, Avon, Jequiti, não existia. Eles tiravam os pigmentos das folhas e das árvores para poder fazer o seu batom, o seu rouge, tá certo?
os indígenas realizavam o trabalho de extração das árvores e carregamento dos troncos até as embarcações. Além de conhecerem bem, porque os indígenas conheciam bem as matas, certo? E em troca disso, eles não trabalhavam como os escravos de graça de jeito nenhum. Eles trabalhavam em troca de algo. Eles forneciam os trabalhos deles e aí trocava por mercadorias que os portugueses traziam. Trocavam por espelhos, trocavam por batons, que não era o batom como nós temos hoje. Trocavam por comidas e essa troca dá-se o nome de escambo, ou seja, é a troca do trabalho por algo, tá certo? Em troca do trabalho, os portugueses ofereciam aos indígenas objetos de pouco valor, produzidos na Europa e desconhecidos por eles, como os espelhos, os colares, as facas, instrumentos e objetos de ferro. Então, essa troca, eles forneciam o trabalho e os portugueses davam esses objetos. Essa troca, nós damos o nome de escambo, tá certo, meus amores? Então, hoje vocês puderam conhecer um pouco da nossa história, do descobrimento do nosso país, tá certo? A Pro vai postar a atividade que vai ser no livro, na página 12, o da página 14, e aí vocês fazem essa atividade e postam no privado da Pro. Também tem atividade impressa, vocês vão fazer e postam lá no privado da Pro a atividade respondida, tá certo? Estou no aguardo da sua atividade. Um cheiro!